Questão 8, semana 6. Nessa questão, né, ele trouxe 6 exemplos de separação de misturas para que a gente possa julgá-las como verdadeiras ou falsas, certo? No item 00 a gente tem a separação da água dos rios, lagos e mares na formação da chuva ocorre por destilação natural. Sim. Na natureza, né, a gente tem as nossas massas de água, como ele deu exemplos aí, né, água de mar, rio, lago, enfim. Que com o calor natural que a gente tem na Terra, né, calor do sol, o calor, enfim, da própria massa de terra, enfim. Esse calor que a gente tem que aquece um pouquinho a água dos rios, dos mares e dos lagos, ele vai fazer com que moléculas de água se despreendam, certo? Da massa de água que a gente tem. A gente gera um pouquinho de vapor aqui e esse vapor, ele vai formar as chuvas, né, nas nuvens, certo? Acho que deu pra ver direitinho aqui. Essa situação aqui, ela acontece naturalmente. A gente não precisa fornecer uma fonte de calor. Enfim, a gente não precisa, por exemplo, fazer com que a água chegue a 100 graus Celsius para ebulir, certo? Isso aqui não é um processo de ebulição. A ebulição ocorre a 100 graus Celsius e é uma evaporação generalizada. A evaporação, ela acontece naturalmente e ela não é generalizada, ela acontece somente com as partículas mais superficiais, certo? A gente tem um calor natural que consegue desprender essas partículas mais superficiais. Então, a gente chama esse processo de destilação natural, certo? É uma destilação, a gente está evaporando a água, separando essa água das substâncias que estão aqui, né, nas massas de água. Essa água, ela está evaporando. Então, a gente chama esse processo de destilação natural, certo? É uma destilação que acontece naturalmente. O item 00 tá verdadeiro, certo? 1. Separação do resíduo pó de café da solução de café é feita por filtração. Vamos lá. Quando a gente faz café solúvel, não sei se o nome é exatamente café solúvel, né? Mas eu acredito que seja. A gente tem aquele filtrozinho, certo? Tanto em cafeteira quanto em casa, aquele filtrozinho de plástico que a gente coloca um papelzinho, né? Que seria justamente o filtro por si só. Tipo, a gente tem um suporte que tem um filtrozinho de papel. A gente coloca ali a solução que tem, né? A água quente e o café. E a gente passa por esse filtro, certo? O resíduo, o excesso de pó de café, ele fica retido no filtro de papel. Não sei se vocês notam isso, não sei, pode ser que vocês nem tenham o costume de fazer café em casa e tudo. Mas o pó de café, ele fica retido no filtro de papel. E a água quente, né, com a extração que a gente conseguir tirar daquele pó de café, ela passa pelo filtro, certo? E fica ali na xícara, né? Então, essa separação do resíduo, que é o pó de café, da solução de café, ela é feita por filtração, geralmente feita por filtração, certo? O item 1 é verdadeiro. Se quiserem, podem perguntar à mamãe, à vovó em casa, que elas, enfim, justificam, né? Quem não tiver filtro em casa, tenta procurar algum exemplo na internet e tudo só para fixar, tá? 2. A separação do sal de cozinha da água do mar é feita por evaporação. Vamos lá. A separação do sal de cozinha da água do mar, né? Ela pode ser feita... Aqui, ó, vou dar um exemplo de uma solução com água e sal. Por um processo de destilação, que é um processo de evaporação generalizada, né? A gente fornece, né, uma fonte de calor, a água vai evaporar e no final a gente vai ter a água evaporada e somente o sal, né? Nessa solução, porque o sal tem um ponto de ebulição maior. Então, esse processo de destilação, esse processo de evaporação, ele é suficiente para separar, né, a água do mar do sal presente nessa água do mar, certo? O item 2 também é verdadeiro. 3. A separação da coalhada do leite é feita por decantação. Gente, a coalhada, ela é mais densa que o leite, certo? Se a gente tem aqui um recipiente que tem coalhada e leite, a coalhada ela vai ficar no fundo do pote, certo? Ela é mais densa. E o leite, que é menos denso, ele tende a ficar superficialmente aqui, ó, no potinho, certo? A coalhada, ela decanta. Enquanto que o leite, ele, né, fica aqui em cima, ele flutua, certo? Por terem densidades diferentes. E aí ele fala que a separação da coalhada do leite é feita por decantação. Também tá verdadeiro. A gente pode separar dessa forma também. 4.
A retirada de uma mancha de gordura da roupa usando sabão é feita por filtração. Gente, vamos lá. O sabão, ele tem uma parte, né, da molécula que é polar e uma parte da molécula que é apolar. Quando a gente tem uma mancha numa roupa, a gente passa sabão e a parte apolar do sabão vai, enfim, né, se atrair a parte da mancha, né? Vai se atrair a mancha, a gordura da mancha, porque a gordura da mancha é uma gordura, né? É apolar também. Então, quando o sabão ele é colocado nessa mancha, a parte apolar do sabão ela interage com a mancha, e aí quando a gente passa a água vai puxar a parte polar do sabão, certo? Então, a água puxa a parte polar do sabão, porque a água é polar e a parte polar do sabão também é polar, né? A água vai puxar a parte polar do sabão, o sabão tem uma parte polar e uma parte apolar, e a parte apolar puxa a mancha de gordura, que também é apolar, certo? Então, assim que acontece em todos os processos de limpeza, quando a gente tá limpando o prato, quando a gente tá tomando banho, enfim, tudo que é gordura sai dessa forma, certo? Estaria mais para um processo de levigação, se a gente fosse olhar dessa maneira microscópica, porque a água que tá levando, né, o sabão e, consequentemente, a gordura, do que um processo de filtração. A gente não tá passando nada por um filtro, certo? Enfim, a 44 tá errada. E 5.5. Separação de gases nas bebidas ocorre por evaporação. Vamos lá. A evaporação acontece quando a gente tem pelo menos uma substância líquida, né? Geralmente, assim, a gente não tem... Primeiro, que a evaporação não acontece quando a gente tem gás. Acontece quando a gente tem uma substância líquida e uma substância sólida, duas substâncias líquidas. São substâncias que têm ponto de ebulição diferentes. Uma vai ebulir primeiro e outra vai ficar ali exatamente como ela estava antes, certo? Que foi justamente esse caso aqui, ó, do sal de cozinha com a água. O sal tem um ponto de ebulição maior e vai ficar aqui, a água tem um ponto de ebulição menor e evapora, certo? Não tem como a gente separar gases por evaporação porque eles já estão evaporados. Geralmente o que acontece é, por exemplo, numa bebida gasificada. A bebida gasificada, a Coca-Cola, por exemplo, ela tá naquele recipiente porque, enfim, ela tá diluída ali dentro da bebida e ela tá, assim, né, bem diluída porque ela tá a uma temperatura baixa e uma pressão alta. Se a gente aumentar essa temperatura ou diminuir essa pressão, provavelmente esse gás vai se dissipar, certo? Vai sair da solução. Mas não tem como a gente separar por evaporação dos gases porque eles já estão evaporados, certo? 5.5 falso. E essa é a resolução da questão 8.